Bom, nos últimos dias eu venho falando com vocês sobre as movimentações do Fluminense no mercado, a tentativa de trazer jogadores valorizados, consequentemente jogadores, né, caros que venham para fortalecer e melhorar o time titular e não necessariamente o grupo, o elenco, porque a diretoria entende que o Fluminense tem uma boa base ali para trabalhar e precisa encorpar com qualidade esse elenco. E o que a gente tem visto nesses últimos dias, nessas últimas semanas, para além da chegada do James, que ainda é um jogador que tem ainda é jovem, tem muita carreira pela frente e está vindo de um time pequeno, né, um jogador que não tem ainda expressão aqui no futebol nacional. As outras 3 negociações, uma já concluída, Guilherme Arana, as outras 2 que sabemos que estão em andamento, pode ser que tenha outra ou outras e a gente não sabe ainda, mas essas são com jogadores experientes, jogadores rodados, jogadores provados e que tiveram êxito aqui no futebol brasileiro. O mesmo poderia se aplicar ao Marlon Freitas, que foi revelado no Flu, depois acabou, enfim, rodou por clubes menores, foi parar no Botafogo, foi campeão no Botafogo e agora foi para o Palmeiras, que é apontado como, se não o melhor, o segundo melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil. O Marlon Freitas foi para lá. E é outro jogador que o Fluminense estava negociando para trazer. Todos, reparem, jogadores valorizados, caros e experientes. O Rica Perrone, ele fez foi nem uma crítica, né? Ele fez um vídeo destacando isso e, inclusive, afirmando, dizendo que pode ser uma boa estratégia repetir, dar mais uma vez o all-in, o famoso all-in. O Fluminense já fez isso, né, na gestão Mário Bittencourt em algumas oportunidades. E pode estar fazendo agora novamente. Será, está ou não, é o que a gente pode debater. À medida em que vai para o mercado buscar jogadores com, não necessariamente velhos, veteranos. O Hulk, beleza, é um cara que já está realmente numa reta final de carreira. Os outros, não. São jogadores ainda que deveriam estar no auge ali, físico falando, né, no auge da carreira. O Arana, por exemplo, tem 28 para 29 anos. É um cara que ainda pode recuperar o seu melhor nível tranquilamente, tem idade para isso. Mas o Fluminense está dando novamente um all-in nesse sentido. Vou só colocar esse trecho aqui do Rica Perrone e a gente complementa em seguida. Diretoria, o Fluminense está fazendo, feliz ano novo, né, de tudo. O Fluminense está fazendo uma tentativa muito curiosa para a temporada de 2026, muito interessante, né? O Fluminense, obviamente, tem problemas financeiros, né? Todo mundo sabe disso. O Fluminense não é um time que ainda não conseguiu aceitar lá e resolver a questão da SAF. O Fluminense tem dívidas e tal. O Fluminense não tem um fluxo de caixa tão grande assim, né? Então, obviamente, o Fluminense não pode chegar lá e fazer os investimentos aí que outros clubes fazem, sendo SAF ou sendo Milionários e tal. Só que a solução que o Fluminense encontrou é, de alguma forma, manter o padrão dos últimos anos que deu certo. E aí você vai ter que ter uma opinião totalmente pessoal. Você acha que quando você dá 2 all-ins ou 3 no poker e ganha os 3, você para ou dá o quarto? Você já teria dado o terceiro? O Fluminense deu um all-in na Libertadores, quando ele deixou de vender 2 jogadores para terminar a Libertadores com o time titular. Se ele não ganhasse aquela Libertadores, ele ia ter problemas financeiros. Ele ganhou, foi pro Mundial. E ali ele conseguiu pagar a situação financeira dele. Ele segurou o Arias e botou um outro all-in ali e falou, não, eu não vou vender, eu vou jogar o Mundial. E ele conseguiu uma premiação do caralho no Mundial. E aí ele consegue mais um dinheiro para conseguir se manter. Foram 2 all-ins. E agora o terceiro. E esse terceiro é o seguinte, Fluminense, você pode aceitar uma condição de falar, cara, eu vou aqui manter aqui Canóbio, Serna, alguns jogadores que são medianos, o René, que é bom jogador, mas é mediano, um Ganso no final da carreira, um Cano no final da carreira, eu vou com um time mediano, como eu fui esse ano, do meio para frente, principalmente, né? Vou apostar em alguns garotos e vou ver o que dá. Ou eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar buscar 4 jogadores que não estão tão bem nos seus times, mas que eu sei que jogam pra caralho. Se 2 derem certo, eu melhorei meu time. Se 1 der certo, eu fiz merda. Se os 4 não se recuperarem, eu entrei num puta de um buraco. Isso se chama all-in. Você vai por tudo ou nada, né? Você está contratando 4 jogadores ou buscando 4 jogadores que você sabe o potencial. Arana, muito melhor que o René. Hulk, não dá nem para discutir. Nem a melhor fase do Cano com a atual do Hulk não dá para discutir. Nós estamos falando de um titular de seleção brasileira, um jogador que nunca foi nem convocado no país dele. Nós estamos falando de Everton Cebolinha, que não tem a menor comparação com Canóbio e com Serna, né? Nós estamos falando de Savarino, que é um bom jogador ali, melhor do que o Acosta, pelo menos até hoje na carreira dele, embora o Acosta seja um bom jogador.
nós estamos falando de upgrade. Desde que esses jogadores que não estão sendo 100% aproveitados ou não estão felizes nos seus clubes aproveitam. Então o Fluminense está se aproveitando de uma situação de mercado para buscar esses jogadores e fazer essa aposta. Mas é um all-in interessante pra caralho, porque pode dar certo, mas pode não dar. O interessante é ver que a ideia de apostar tudo vai permanecer mesmo com a troca de presidente do Fluminense. Eu acho isso no mínimo divertido. Bom, eu destaco de cara, eu já destaco algumas situações aqui. Quando lá atrás, quando realmente não tinha dinheiro, né, nada, porque agora o Fluminense tem dinheiro para contratar, pode não ter o que os grandes que eu digo, os grandes investimentos do futebol, hoje aqui no Brasil, tem. Realmente não dá para competir, mas o Fluminense tem gastado, né, nessas últimas janelas. É inegável. Lá atrás, quando você não tinha essa grana e partia para uma estratégia de apostar em jogadores mais experientes, você realmente vai trazer o jogador que está numa reta final de carreira, bem reta final de carreira, já num declínio físico e técnico, ou vai ter que buscar jogadores emprestados, né? Apostas no mercado sul-americano, que segue acontecendo também. Hoje é um pouco diferente, porque depois de tudo que aconteceu em 2024, na minha visão pelo menos, né? Em 2024, quando o Fluminense quase cai para a segunda divisão, ali foi admitido um erro gravíssimo de planejamento, de montagem de grupo, que não foi percebido lá no início do ano e quase culminou numa trágica Série B. O Fluminense, ele, a partir daquele momento, já no meio de 24, começa a rejuvenescer o time. E sob o comando do Mano Menezes, que ficou para 2025 e depois acabou sendo demitido, o Fluminense traz jogadores mais jovens, jogadores mais fortes e, inegavelmente, rejuvenesce a equipe. Não estou falando de qualidade, tá? Estou falando daquela crítica que o Fluminense é um time velho, recheado de jogadores velhos, cansados, que não conseguiam sustentar um ritmo de antes. Isso mudou, né? Pelo contrário, em 2025 o Fluminense tinha um time forte fisicamente, durante uma boa parte do ano, um time que competiu, com o Zubeldia competiu bastante, mas era uma equipe que faltava qualidade, faltava técnica, né? Faltavam jogadores que pudessem realmente pensar o jogo, tomar decisões melhores. E aí é que entra essa janela que está acontecendo agora em 2026, 25, 26. Né? O Fluminense está buscando jogadores para resolver esses problemas. Se eles vão conseguir ou não é outra coisa. Mas para mim está bem claro que o objetivo é manter uma base de jogadores medianos, porém competitivos, fisicamente ainda, né, no auge. Vou pegar Canóbio, pegar Serna, são todos caras que ainda podem render muito. Os dois volantes, Hércules Martinelli, próprio Nonato. Desculpa, olha só, não estou falando de qualidade, estou falando de competitividade física. Você tem, com a saída do Thiago Silva, que eu nem colocava, cara, o Thiago Silva é velho, beleza, velho, mas é o melhor. Mas o Fábio vai fazer 50 anos daqui a pouco. Beleza, continua sendo um dos melhores. Então a discussão, para mim, ela não tem que ser só uma discussão vazia demais. Você olhar só para a idade e falar só em cima da idade do cara. Tem que ver, depende. Depende do cara. O Hulk está com 39 anos. É evidente, se você pegar os números, as últimas temporadas, o Hulk está caindo, está num declínio, que é natural pela idade. Porém, ainda assim consegue entregar números interessantes para a nossa realidade do futebol brasileiro. Ele já entregou muito a camisa do Atlético. Ele teve temporadas incríveis por lá. E está no declínio. É inegável. Agora, ele num time acertado, mais 1, 2 anos não tem condições de render? Acho que ele tem condições de render. Principalmente diante da nossa realidade atual. Mas poderia buscar um jogador mais jovem, melhor, utilizando esse dinheiro? Eu também poderia. Também acho que poderia. Mas eu só quero... o meu ponto aqui nesse vídeo é destacar que o Fluminense vai manter essa base. Eu acho que a ideia é manter essa base competitiva de jogadores medianos, mas que entregam fisicamente bastante, e vai incrementar esse time com técnica. Você vai tirar o René e colocar o Arana na lateral. Você incrementa a técnica. Você ganha na fase ofensiva do jogo. Sai o Serna e entra Savarino. São características muito diferentes. O Savarino não é um ponta como é o Serna. Não é. Não vai entregar a marcação que o Serna entrega. Não vai. Então você vai ter que compensar isso, mas você vai ter um ganho técnico. Se fizer isso dar certo, pode ter jogo. O centroavante vai ser o Hulk.
A gente pode falar muita coisa do Hulk, mas fisicamente eu acho que não. A capacidade física que ele ainda tem, acho que não dá para discutir. Você tem um Kenobi do outro lado, que deve ser mantido. Então eu vejo um equilíbrio. Eu acho que tem um equilíbrio. Aí caberá ao Zubeldia da liga isso. Repito, né? Se as coisas acontecerem, porque pode ser que não aconteça também. Mas eu acho que pode ser que seja um all-in em termos de valores, pode dar muito certo, e como o próprio Rica falou, pode dar errado. Mas aí em cima do muro, não é em cima do muro, gente. Futebol é assim. Eu vejo muito ganho técnico com esses jogadores chegando, se eles chegarem. Mas você vai ter que criar forma de compensar também o que eles não conseguem te entregar. E para isso você tem que ter atletas com outras características e atletas jovens também, que possam fazer um time competir num bom nível, num alto nível, um ano inteiro. Esse é o desafio. Tá? Vamos ver. Eu diria que tem mais chance de dar certo do que de dar errado. A gente pegar, mas você não lembra de 2024? Pô, gente, na moral, vamos lá, né? Voltar o que era Gabriel Pires, Douglas Costa, o Renato Augusto, que é um jogador que eu gostava muito, mas não tem comparação a situação física do Renato Augusto com esses caras aí, na minha opinião. Então, assim, não acho que cabe comparar essas duas janelas. Acho que são janelas muito diferentes e acho que são jogadores muito diferentes que ainda podem entregar bastante numa equipe bem treinada e bem ajustada. Se for um all-in, tomara que o Fluminense saia vencedor mais uma vez, que no fim das contas é isso que todos nós queremos. Queria trazer uma fala aqui do Arnaldo Ribeiro, lá no UOL, que eu achei, no mínimo, falta de conhecimento. Vou ficar por aqui, vou ficar na falta de conhecimento. Mas é para reforçar o quanto a mídia tradicional, ela reforça estereótipos, ela fala, ela dissemina, ela tenta criar contextos ou situações que não existem por pura falta de conhecimento ou por realmente já ter um viés, já ter uma linha editorial trabalhada e pensada em cima disso. Olha só o que ele disse. Então, o Santos, vamos parar de maquiagem, é um dos times, não sei como, mais ricos do país, no mercado. O Fluminense também surpreende um pouco. Aí a gente pode falar, teve a premiação do Mundial, teve não sei o que lá, tal. Também é um time que há algumas temporadas vem gastando muito mais do que arrecada. Olha... Então eu queria só entender de onde o Arnaldo Ribeiro tirou isso, só que o Fluminense gasta muito mais do que arrecada. Né? É claro que não tem um grande fluxo de caixa, é claro que não arrecada como os outros, mas o Fluminense arrecadou muito com premiações. O Fluminense termina um ano com o seu balanço com um superávit levinho. Mas isso aí, positivamente, né, levemente positivo, mas isso aí tem como mascarar a contabilidade, não sei o quê. Beleza, mas são os números que estão ali. Por que ele disse, não, mas o Fluminense começa a incomodar eles, aí esse não. Mas aí, né, tá gastando mais. O Fluminense está atrasando salário? O Fluminense deve salário? Deve jogadores? Porque faz tempo que não vejo nenhuma reclamação nesse sentido. Mas adoram reforçar isso, porque não, mas é o Fluminense, né? O Fluminense contratando assim, pagando milhões aí por jogadores, alguma coisa está errada, né? Então é mais fácil pegar e falar, gasta muito mais do que arrecada. É claro que essa questão do fair play aí a gente já sabe, o Fluminense teria que se ajustar, como todos os clubes vão ter que se ajustar. Mas me parece muito mais um incômodo com essa nova realidade do que propriamente uma informação minimamente bem fundamentada, né? Mas é isso, vamos ficando por aqui e, novamente, atentos aí, porque ao longo do dia, assim que tivermos uma novidade em relação ao caso Hulk, você vai ficar sabendo de tudo aqui no Canal do Leste. Tamo junto, valeu!